Eu volto a falar com hoje a nossa convidada especial lá no estúdio da CNN em Brasília, Edilene Lopes. Edilene, o presidente pode ter chance de um encontro com o presidente Donald Trump. Como isso poderia acontecer, Edilene? Márcio, a próxima visita do presidente Lula aos Estados Unidos, confirmada e planejada por ele, é em setembro, em meados do mês, para a abertura da reunião de cúpula da Assembleia Geral da ONU. Então, essa é uma visita que está na agenda do presidente Lula e ele deve aproveitar essa oportunidade para ter um encontro com o presidente americano Donald Trump. Eu conversei com vários ministros que disseram que essa articulação ainda é inicial, mas que é nesse momento que deve haver um encontro presencial entre os dois. Antes disso, não há previsão de uma ida de Lula aos Estados Unidos. A grande pergunta do momento e há vários dias é por que Lula não faz uma ligação para Trump, e a resposta ela é bem clara, porque ele não vai ligar para não ser atendido. Se nem o ministro das Relações Exteriores conseguir esse contato, Lula não vai fazê-lo sem ter a certeza de que haverá uma reciprocidade, pelo menos um atendimento, uma resposta mínima que seja de Trump. Então ele articula esse encontro para o mês de setembro. Há também uma pergunta sobre se Lula poderia sofrer alguma sanção, a exemplo do que aconteceu com Alexandre de Moraes, e não poder ir aos Estados Unidos. Essa é uma possibilidade considerada muito remota, inclusive pelo Palácio do Planalto, porque seria uma punição rara, mas nós estamos vendo que algo que normalmente não acontece tem acontecido, como um ministro de Suprema Corte de um país democrático ser sancionado pelos Estados Unidos, mas os próprios aliados de Bolsonaro também não acreditam que vá haver uma punição para o presidente Lula. Então ele teria liberdade de entrar nos Estados Unidos, vai à ONU, vai fazer um discurso severo de defesa do multilateralismo, como ele tem feito, que tem irritado Donald Trump, das relações comerciais entre outros países, usando outras moedas que não o dólar, a princípio não uma moeda única, porque é algo muito remoto para o BRICS, por exemplo, mas fazendo as negociações nas suas próprias moedas, tirando do protagonismo o dólar. Ele vai fazer esse discurso, essa defesa na Assembleia Geral da ONU, como fez na reunião anterior do ano passado, mas ainda assim, mantendo suas convicções e fazendo o discurso de sempre, pretende se encontrar com o presidente americano se as negociações caminharem até lá e o clima for um pouco mais amistoso do que é nesse momento, em que o Palácio do Planalto já considera uma vitória o recuo em relação à lista dos produtos que teriam essa supertaxação de 50% e um adiamento do prazo que de fato aconteceu. Embora o anúncio tenha sido feito hoje, a taxação não começa no dia 1º, começa no dia 6, e em 5 dias, em algo tenso como isso que está acontecendo, muita coisa pode acontecer, porque tem vários atores em cena. Não são apenas políticos, são empresários brasileiros, empresários americanos. Então, isso é algo que tem muita gente em cena e em 5 dias quase tudo pode mudar. Márcio. E é claro que a gente pode imaginar que uma conversa entre os dois líderes cara a cara possa ter algum resultado. Mas como disse ontem na entrevista exclusiva que deu aqui à CNN, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a preocupação que existe no Palácio do Planalto de Trump ser colocado como foi a conversa entre de Lula ser colocado como foi a conversa entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, ao vivo para o mundo, um bate-boca cheio de cobranças. O Palácio do Planalto tem essa preocupação, tem esse receio que isso possa acontecer. E essa é uma situação em que Lula não se colocaria, já que ele quer ser um agente recolocando o Brasil na geopolítica mundial, jamais consideraria ser ridicularizado. Então, o termômetro vai ter que ser bastante usado antes de um encontro presencial como esse acontecer, né, Márcio? Sem dúvida nenhuma. Edilene Lopes, muito obrigado pela sua participação hoje na nossa edição praticamente especial desse tema tão importante, com as informações que você nos trouxe com tanta assertividade e nos ajudaram muito a entender esta quarta-feira. Bastante difícil para o Brasil e como vamos encarar essas sanções daqui para frente. Muito obrigado. Eu que agradeço, conte sempre comigo. Certamente, não oferece 2 vezes. Muito obrigado, Edilene.